Hoje vamos perceber a subtil arte de alinhar resultados com emoções. Eu sou Ana Cristina Martins e hoje estou a dar o terceiro de 10 diretos que eu prometi que eu vou dar, que é a minha prenda de Natal para ti e para todas as pessoas que tu queiras trazer para poderem estar presentes e para poderem também aprender um pouco mais sobre si mesmas, sobre as suas emoções, sobre a sua mente e sobre como gerir as suas emoções de forma a obter melhores resultados, tanto nas suas relações pessoais como nas suas relações profissionais. Então, eu já tenho aqui algumas queridas, algumas assistentes, sejam todas muito bem-vindas. Digam-me só se o som está a chegar nas melhores condições e digam-me também de onde é que estão a assistir a este direto. Eu hoje vou falar aqui de algumas circunstâncias, inclusivamente eu vou buscar aqui uma das coisas que eu uso para alinhar as minhas emoções, que são óleos essenciais. Digam-me aqui quem de vós é que já usa óleos essenciais e também como é que está, quais são os resultados que tem obtido com o uso dos óleos essenciais numa base diária. Então vamos lá, alinhar emoções com os nossos resultados tem a ver com a forma como nós estamos a viver o nosso dia-a-dia, ou seja, com que emoções é que nós vivemos o nosso dia-a-dia. Depende dos outros a forma como nós, as nossas emoções, a forma como nós nos sentimos, depende das outras pessoas, depende das circunstâncias, ou será que depende de mim? Digam-me aqui nos comentários se depende de mim, depende do meu estado emocional, depende da forma como eu interpreto aquilo que me acontece, ou exclusivamente depende daquilo que me acontece. Se calhar depende muito da forma como eu me preparo emocionalmente. Eu aqui nestas queridas todas, e bom dia, boa tarde a todas, sejam todas muito bem-vindas, espero que estejam a almoçar muitíssimo bem. Tenho aqui algumas pessoas de vários países, tenho aqui a Cristina que está no Luxemburgo, tenho aqui pessoas que estão aqui em Portugal, portanto aqui é 1h30, aliás, 1h menos 20, mas lá fora é 1 hora a mais, e portanto digam-me se estão a almoçar, ou se já almoçaram, se almoçaram muito bem. Então, o meu estado, a forma como decorre o meu dia, depende da forma, das circunstâncias, tudo o que me acontece, ou depende da forma como eu me preparo para o meu dia. Talvez dependa em muito da forma como eu me preparo para o meu dia, do meu estado vibracional. E, como diz a nossa Eugénia, depende de mim, depende do meu emocional, diz a Lucília, depende de mim, diz a Cristina, exatamente. Porque se eu estiver numa espiral emocional negativa, conforme o dia vai acontecendo, vai decorrendo, é natural que eu sintonize com outras situações que me vêm causar ainda um estado emocional mais negativo. Por outro lado, se eu começar o meu dia com um estado emocional positivo, eu já começo numa frequência superior. Então, o normal é que eu sintonize com situações e circunstâncias que vêm trazer mais positividade, mais entusiasmo, mais alegria ao meu dia. É natural que o dia me corra bem. Por isso, é que nós, no Clube das Deusas, e já agora eu deixo aqui uma informação, o último direto, o direto dia 23, vai ser via Zoom, portanto não vai ser aberto ao público, vai ser via Zoom. Portanto, quem quer assistir, quem quer participar, entra no link que eu vou deixar e que já tenho vindo a deixar para o grupo das Mulheres Extraordinárias versus Relações Tóxicas, porque o último Zoom, o último direto vai ser exclusivamente para quem está dentro desse grupo. Portanto, eu depois vou deixar aqui, no fim deste direto, eu vou deixar aqui o link para quem ainda não viu os outros diretos,
para poder entrar no grupo. Então é gratuito, é online, vocês já sabem como funciona, é no conforto da vossa casa e o preço é a custo zero. Portanto, nada mais económico e nada mais fácil. É só realmente a vontade de querer mudar. Então, como eu estava a explicar, hoje de manhã, começamos às 7 da manhã no Clube das Deusas a desbloquear alguns bloqueios que nós vamos encontrando no nosso dia-a-dia. Seja porque há uma compulsão alimentar a superar, seja porque há um vício a superar, seja porque há um relacionamento com o ex-marido que ainda não se esqueceu a superar, seja porque há uma doença, seja porque seja que conflito for que tenhamos na nossa vida, e todos temos, mas a diferença está entre estarmos com aquele conflito e não sabermos como lidar com ele, ou lidarmos à nossa maneira, mas na verdade não conseguimos perceber porque é que o conflito entre mim e o meu filho, entre mim e a minha filha, entre mim e a minha mãe, o meu pai, seja quem for, marido, companheiro, seja quem for, ou porque é que eu tenho sempre conflitos no meu local de trabalho, ou porque é que eu estou sempre doente, porque é que eu estou sempre a adoecer, por exemplo, não é? Então, há muitos conflitos que acontecem connosco, que é da nossa obrigação, porque nós não temos 2 anos de idade, somos todas adultas, então é da nossa obrigação nós interiorizarmos e pararmos para perceber o que é que se passa connosco. Mas atenção, parar para perceber o que se passa connosco e não agir é não fazer nada. Isto é zero, equivale a zero. Agora, ter a percepção de que realmente há um problema qualquer que se passa comigo, porque afinal, se eu não consigo ter um bom relacionamento com a minha filha, ou com o meu filho, ou com o companheiro, ou com os vizinhos, com a vizinha, ou com esta, ou com aquela, no meu emprego, ou se estou sempre doente, afinal, o que é que se passa comigo? Se calhar eu estou numa constante espiral de negatividade a nível do meu subconsciente e eu ainda não quis assumir, eu ainda não quis ver ou ainda não me predispus a consultar alguém que me venha realmente explicar o que é que se passa comigo e eu ainda não me abri, ainda não abri mão do meu controle para perceber que se eu continuo a fazer aquilo que eu quero, porque me parece que é o que está certo, mas na verdade nada na minha vida está a mudar, talvez eu não esteja a fazer a coisa certa, talvez eu não esteja a ir pelo caminho certo, talvez aquilo que eu sei não seja o suficiente. Então a humildade entra aqui, que é eu abdicar deste meu controle e colocar-me nas mãos de alguém em quem eu tenha confiança para entrar dentro do meu campo inconsciente e perceber o que é que se passa aqui. E depois dar-me algumas diretrizes. E eu ter a humildade de seguir essas diretrizes, não só quando a pessoa vê, mas principalmente quando a pessoa não vê. Então, muitas pessoas vão ao médico porque estão muito doentes, porque dói isto, porque dói aquilo, porque estão assim, porque estão assado. Saem do médico com uma receita enorme, vão à farmácia e aviam a receita. Chegam a casa, arrumam tudo e não tomam nenhum medicamento. Então, para que é que foram ao médico? Digam-me aqui se vocês conhecem alguém deste género. Então, uma das coisas que nós fazemos para subir a nossa frequência é fazer algo que muitos medicamentos para a saúde mental e emocional não faz, que é passar a nossa barreira hematoencefálica, que é uma barreira protetora do nosso cérebro e que de facto é quem está ali a proteger o cérebro de parasitas, de muitas substâncias que vão danificar o cérebro. Então nós temos todos esta barreira absolutamente extraordinária, que é constituída por filamentos de uma tela praticamente intransponível, por isso é que muitos medicamentos não passam essa barreira. Vocês têm conhecimento, com certeza, de alguém que tem uma depressão há muito tempo, há muitos anos. Há 20 anos que eu tenho esta depressão, há 10 anos que eu tenho esta depressão. Sei lá, eu sempre me lembro de mim ansiosa,
Não, eu sou ansiosa. As pessoas não dizem eu tenho ansiedade. Não, as pessoas dizem eu sou ansiosa. Como dizem eu sou Ana Cristina Martins. Como dizem eu sou morena. Como dizem eu tenho os olhos castanhos. Parece uma característica adquirida da pessoa. Não é, queridas? Ninguém nasceu ansioso. Ninguém nasceu depressivo. Então a ansiedade, a depressão e outras situações do foro emocional, nós temos que perceber porque é que nós tomamos tanta medicação. Eu durante muitos anos tomei muita medicação para os meus estados depressivos. E porque é que nunca a depressão passou? Eu hoje tenho senhoras que quando chegam às consultas me dizem eu tenho depressão há 20 anos, eu tenho ansiedade há 20 anos. E eu pergunto, se estas pessoas têm ansiedade há 20 anos e se vão ao médico, porque é que os medicamentos não curaram já a ansiedade e a depressão? Então, nós temos uma grande cota parte nisso. Então, nesse processo de cura, porque a depressão não se cura só com tomar medicamentos, a ansiedade não se cura só com tomar medicamentos. Nós temos que ter uma tomada de consciência, nós temos que parar e olhar para a nossa vida e isso faz-se com desenvolvimento pessoal. Isso faz todos os dias no Clube das Deusas, das 7 às 7h30 da manhã, todos os santos dias. Eu tenho aqui assim um grupo enorme de alunas que estão comigo no Clube das Deusas todos os dias às 7 da manhã e elas falam por elas, não é? Elas falam por elas que é o bom que é todos os dias de manhã eu ver uma outra perspectiva sobre um determinado assunto que me está aqui a afetar a minha vida de alguma forma. Eu ainda não tinha pensado nisso dessa forma. Realmente faz sentido. E desta forma, todos os dias um bocadinho, nós vamos reconstruindo e reformulando a nossa percepção sobre a nossa vida, sobre as pessoas que fazem parte da nossa vida. Mas nós temos que ter uma ajuda a nível da composição química do nosso cérebro. E essa ajuda chamam-se óleos essenciais. Então, os óleos essenciais são compostos por substâncias e estas substâncias são substâncias aromáticas que são voláteis e são das únicas substâncias existentes no planeta Terra que conseguem passar a tela bem fechada da barreira hematoencefálica. E é desta forma, e é por isso, que um óleo essencial, quando nós inalamos um óleo essencial, ele entra pelas nossas vias nasais, portanto, é captado pelos nossos sensores olfativos e faz o seu trabalho a nível químico e altera o nosso estado emocional. Por exemplo, se usarmos o bergamota de uma forma consistente, nós começamos a sentir o alívio que é a não dependência de alguém. Não depender. Se o marido chega atrasado, já estamos a ver porque é que ele chegou atrasado. Se o filho não atende o telefone, nós ficamos aflitas porque o filho não atendeu o telefone. Se a filha combinou estar aqui à 1 e não está à 1, meu Deus, o que é que pode acontecer? Se eles embarcam num avião, meu Deus, o que é que vai acontecer? Quem diz um avião diz um navio, no meu caso, que os meus filhos, ela durante muitos anos, ainda hoje, viajou muito de avião, ele viajou muito de navio e, portanto, se não fosse a grande ajuda do autoconhecimento e dos óleos essenciais, eu com certeza que não teria passado este tempo todo como passei, de uma forma confiante. É como ter a certeza que eles vão embarcar e normalmente eu vou pôr os meus filhos ao aeroporto, vou buscá-los, muitas vezes não os vou buscar, muitas vezes vou só levá-los para garantir que eles vão ali no colinho das mãos divinas, mas a minha tranquilidade deve-se realmente a este desapego à dependência. Será que vai correr bem? Aquele exame, será que vai correr bem? Agora, tudo é diferente quando eu tenho a confiança. E essa confiança e essa fé nasce pelo equilíbrio, acontece pelo equilíbrio neuronal que eu tenho no meu cérebro. E isso acontece a nível químico.
do meu cérebro. Então, para que tudo isso aconteça, eu tenho que me rodear de uma série de fatores, como por exemplo, uma série de ferramentas, como por exemplo, a meditação. Nós meditarmos todos os dias, nem que seja 10 minutos, nem que seja 10 minutos eu retirar aquele espaço, aquele bloco de tempo para mim, pôr os fones e durante aqueles 10 minutos, 20 minutos por dia, eu estou a fazer uma introspeção, ou pelo menos estou a levar este ruído todo mental ao zero, ou seja, à ausência completa de pensamentos. Digam-me aqui quem é que consegue fazer isto. A minha Laura ainda está a beber um café, hoje é a minha companhia do almoço, diz a Lucília, a minha Augusta também está aqui, a Ana Catarina, a Estela Andrade, a Mariana Castelo Branco, boa tarde Ana, é sempre muito bom estar consigo, obrigada pela partilha da sua sabedoria. Obrigada minha querida Ana, boa tarde Sandra, é muito cedo em Otário, querida. Bom dia, bom dia, bom dia. A Lucília diz, por acaso estou a tomar bergamota na cápsula e estou a reparar que não me preocupo tanto com eles, mas tenho saudades deles, é normal. Então, quando nós temos saudades dos filhos, o que é que fazemos? Agarramos no telefone, falamos um bocadinho com eles e já está. Não é preciso estarmos constantemente a falar com eles. O que a nossa Lucília acabou aqui de mencionar é o que acontece com muitas senhoras quando chegam aos meus programas, que são mulheres que estão constantemente a ligar aos filhos. Eu lembro-me de uma aluna que ligava de manhã à filha para saber o que é que ela... A filha estava fora e ela ligava de manhã à filha para saber se a filha tinha dormido bem. Ligava-lhe para saber se ela tinha tomado bem o pequeno almoço, o que é que ela tinha tomado ao pequeno almoço. Estamos a falar de uma filha adulta que estudava na universidade e trabalhava ao mesmo tempo. Não era um bebê. Ainda assim, esta senhora tinha esta necessidade premente de saber o passo a passo da filha. E nós temos que perceber que isto é muito sufocante para os nossos filhos ou para as pessoas que nós estamos constantemente a querer saber os passos todos. Isto é muito sufocante. Deus me livre se eu tivesse alguém que estivesse constantemente e agora o que é que fizeste? E agora o que é que almoçaste? E agora para onde é que foste? E o que é que vais fazer à tarde? E o que é que... Não pode ser. Nós temos que desenvolver esta liberdade interior de viver e de deixar a outra pessoa viver. Então, esta senhora ligava, a filha saía de casa e ia de transportes para a universidade, para o trabalho dela, e quando ela chegava, a mãe estava-lhe a ligar. E fizeste boa viagem, chegaste bem à escola, chegaste bem, Ao fim da manhã ligava à filha, depois do almoço ligava à filha, ao fim da tarde ligava à filha. Depois de jantar ligava à filha, depois ligava à filha para dar um beijinho de boa noite à filha. Mas depois ficava muito magoada porque a filha lhe dizia, é muito cansativo, mãe. E nós temos que perceber que não é muito cansativo, é extremamente cansativo estar constantemente. Isto significava que a mãe tinha apenas um foco de vida, que não se concentrava em mais nada, a não ser na vida da filha. Olha, quando nós nos concentramos na vida dos nossos filhos, nós não estamos a viver a nossa. Logo, os resultados a nível profissional não podem ser excelentes. Os resultados a nível de um casamento, a nível de um relacionamento, não podem ser excelentes. Os resultados a nível da nossa saúde não podem ser excelentes. Os resultados para connosco, enquanto mulher que sou, não podem ser excelentes. Porquê? Porque eu só estou focada num aspecto do meu ser. Quando eu falo das deusas, as deusas são as várias personalidades que existem em cada mulher. Vamos perceber isto um bocadinho melhor. Então, eu sou mãe, eu sou companheira, neste momento não sou, já fui, companheira, sou mulher, sou filha, sou irmã, sou amiga, sou profissional. Então eu sou muitas coisas. Eu e cada uma de vocês, nós somos muitas coisas. Olha a minha Maria Rosa, bom dia Nova Iorque. É muito cedo aí. Aí são 7 da manhã, são 8 da manhã. Então, cada uma de nós encerra em si muitos aspectos da sua personalidade. Então, em cada aspecto destes
é uma deusa, ou seja, se nós formos à mitologia, há muitas, nós vamos conhecer muitas deusas e cada uma tem as suas personalidades e nós temos em nós várias facetas destas personalidades. O Clube das Deusas é exatamente isto, é o estudo da nossa personalidade, das deusas, das várias deusas que existem em nós, porque, por exemplo, muitas vezes há mulheres que têm mais aptidão para cuidar da casa e não ligam muito à parte profissional. Há outras mulheres que são profissionais por excelência. O cuidar da casa não lhes diz nada. Há outras que são mães por excelência. Há outras que são isto ou aquilo. Então, cada uma, há algumas que gostam muito de desportos mais masculinos. Há outras que gostam de atividades mais femininas. Então, nós temos que perceber que, por exemplo, há mulheres que gostam de atividades mais masculinas e, se calhar, no seu seio familiar, são apelidadas de não terem jeito nenhum para tratar da casa, não terem jeito nenhum para isto, não terem jeito nenhum para aquilo. E vivem uma vida com uma frustração imensa porque não são como a mãe, não são como a tia, não são como a irmã, não são como isto, não são como aquilo. E o facto das pessoas não serem iguais faz com que cresçam numa frustração imensa porque elas têm todas as habilidades para fazer determinada coisa, mas eu não tenho. Eu não sei o que, eu não sei porquê, mas eu gosto mais de fazer outras coisas. Então, quando nós entramos no Clube das Deusas, começamos a perceber a origem de tudo isto. Porque é que eu sou diferente da minha irmã e porque é que isso não é um problema. Então, nós ouvirmos isto assim, numa frase feita, é muito agradável. Mas, quando nós começamos a olhar para dentro de nós e começamos a perceber as nossas frustrações, onde é que nós nos sentimos não merecedoras, onde é que nós nos sentimos que não somos capazes de fazer isto ou fazer aquilo, onde é que nós sentimos que não somos tão boas quanto aquela pessoa, principalmente as pessoas que passam a vida a ser comparadas. Não sei se alguém se identifica com isto, que de alguma forma passou sempre a vida a ser comparada ou com uma irmã, ou com um irmão, ou com uma prima, ou seja com uma amiga, ou com a filha da vizinha, não é? Então, a filha da vizinha é que é boa, a tua prima é que é boa, a tua irmã é que é boa, mas então e as minhas qualidades, onde é que ficam? Então, no Clube das Deusas nós aprendemos a requalificar, a ressignificar tudo isto e a trazer ao de cima as nossas características, as nossas potencialidades, que exatamente por causa disto, se calhar passaram uma vida camufladas. Se calhar eu tenho aptidões extraordinárias que não têm nada a ver com as outras pessoas com a qual eu passei a vida a ser comparada, porque aquela pessoa é que é boa e eu não sou. Então, eu não sou porque eu tenho características que quem me qualificou ou desqualificou não reconhece. Então, tudo isto é explicado no Clube das Deusas, com tempo, diariamente, de uma forma mais assertiva, de uma forma mais personificada, mais pessoal, mais direta, e é efetivamente uma forma de nós nos alimentarmos e também de pertencermos a algo que nos preenche a alma. Ora bem, o que é que faz com que nós realmente nos sintamos cada vez melhor connosco? É nós sabermos, é o sentido da pertença. O sentido da pertença ativa o nosso cardíaco. Nós sabemos que pertencemos àquela escola, quando somos crianças, sabemos que pertencemos àquela família, sabemos que pertencemos àquele grupo de amigos, sabemos que pertencemos àquele clube de desporto, sabemos que pertencemos àquele grupo disto ou daquilo. E depois a vida vai acontecendo e nós vamos deixando de pertencer. Pertencemos ao nosso casamento, somos as mães dos nossos filhos, portanto pertencemos a esta família, mas eles também vão crescendo e depois vão formando a sua vida e a sua própria família. E este preenchimento do pertencimento vai-se perdendo, vai esvaziando. Então, quando nós entramos num clube onde
nos identificamos com todas as pessoas que lá estão, este sentimento de pertença cresce exponencialmente e, consequentemente, o nosso magnetismo de atrair para nós, de sintonizar para nós aquilo que realmente nos faz bem, aumenta exponencialmente. É por isso que nós usarmos os óleos essenciais todos os dias e estarmos num clube onde realmente nos identificamos com todas as pessoas que ali estão, mesmo que cada uma tenha a sua vida, vidas completamente diferentes, mulheres completamente diferentes, cada uma com a sua história, mas todas com uma história comum. Eu quero sentir-me viva, cheia de entusiasmo, alegria, eu quero viver. Este é o propósito que todas têm. Eu quero viver, mas quero viver uma vida com qualidade, com discernimento, com capacidade de refletir sobre as várias perspectivas daquele assunto, para que eu me sinta muito bem com as circunstâncias que a vida me vai trazendo. Portanto, o Clube das Deusas não é um clube para quem tem tempo. O Clube das Deusas é um clube de quem se ama. Lá nós aprendemos a usar os óleos essenciais, nós aprendemos, porque eu no final tenho uma oferta, por isso é que eu estou a dizer, vocês até no grupo, que eu no final tenho uma oferta fabulosa. Nós aprendemos a meditar, nós aprendemos o que é uma oração. Uma oração não é dizer palavras soltas. Nós aprendemos sobre comunicação, nós aprendemos sobre traçar objetivos. Este mês estamos a traçar objetivos para conquistar algo que para nós é difícil. Conquistar algo não quer dizer que nós vamos mudar de casa ou vamos comprar um carro novo. Não. Às vezes, ler um livro é algo que nós queremos muito, mas ainda assim a vida mete-se pelo meio e nós não conseguimos. Conversar tranquilamente com a família, muitas vezes é algo que parece fácil, mas é quase uma missão impossível. Ou seja, fazer uma caminhada a pé, nem que seja de meia hora, pode parecer uma coisa simples. O que é simples para umas pessoas é quase missão impossível para outras. Então, às vezes há objetivos muito pequeninos, parecem muito pequeninos, mas que ao executar com ajuda este objetivo, nós fazemos grandes descobertas sobre nós mesmos. Então, é exatamente este conjunto de nós irmos descobrindo novas perspectivas e aprendendo técnicas sobre desenvolvimento pessoal e, ao mesmo tempo, com a ajuda daquilo que vem alterar quimicamente ou melhorar ou trazer mais saúde ao nosso cérebro, com certeza que partes do nosso cérebro que são responsáveis pela solução, pela tranquilidade, pela boa comunicação, são ativas e outras que estão aqui a deixar-nos sempre naquela resposta da fuga, não é? Do toque e foge, que é o que acontece às pessoas que têm muita ansiedade, elas estão sempre com pressa para fazer qualquer coisa, ou seja, elas estão sempre em fuga. Sabem o que é que estas pessoas estão convencidas? Que têm muito que fazer, que não têm tempo. Então as pessoas que têm muita ansiedade, que estão convencidas que têm o mundo às costas, que se não for elas o mundo não funciona, que aquela família não funciona, que toda a gente põe as coisas em cima delas para fazer, isto é falta de autoconhecimento. Então hoje é esta mensagem que eu vos quero deixar aqui para vocês refletirem e amanhã estamos juntas ao 12h30 novamente até dia 22. Dia 23 também estamos juntas ao 12h30, só que é em sala Zoom. Portanto, eu vou deixar aqui o link para vocês entrarem no grupo e assim aproveitarem aquela aula que vai ser espetacular, está bem? Então, amanhã estamos juntas aqui, novamente à hora do almoço. A minha Augusta dizia as crenças de não merecimento, o que isso gera, o do não merecimento gera, por exemplo, eu passar a vida a trabalhar, por muito dinheiro que eu gasto, que eu ganho, eu também o gasto todo. Porquê? Porque há um gatilho, há aqui uma matriz no meu subconsciente que diz: tu não mereces ter dinheiro. E como tu não mereces ter dinheiro, não mereces viver tranquila, não mereces uma boa vida, então eu vou arranjar a maneira de tu gastares tudo. Então nós somos atraídas para sítios e circunstâncias
que têm coisas que nós não conseguimos dizer que não. Portanto, lá vai o ordenado. Não interessa. Eu lido com senhoras que ganham 15 e 20 mil euros por mês e lido com senhoras que ganham o ordenado mínimo. Às vezes, as senhoras que ganham o ordenado mínimo não têm problema nenhum em entrar no programa, em pagar seja o que for preciso, não interessa. E as senhoras, às vezes, que ganham 15 e 20 mil euros, estão sempre muito aflitas com o dinheiro. Então, isto não tem a ver com o que se ganha, tem a ver como nós cuidamos daquilo que nós ganhamos. Está bem? Tudo na nossa vida é gerido pelo nosso, em conformidade com o nosso autoconhecimento. Então, esta é a mensagem de hoje. Deixo-vos um grande beijinho, uma semana muito feliz e amanhã temos encontro marcado aqui, novamente, ao 12:30. Um grande beijinho a todas, uma tarde feliz e até amanhã.